Comigo no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo de número 8, o verso de número 58. Evangelho de João, capítulo 8, verso 58. Minha esposa catou meu óculos e aí eu estou só pedindo ali, né? Eu dei para ela guardar e ela guardou e eu esqueci de pegar. Eu consigo ler, mas a letra fica um pouquinho maior. Ela fica bem maior, na verdade. Abra lá, João, capítulo de número 8, verso 58. Está na projeção aí, mas você pode acompanhar na sua versão também, e mantenha a sua Bíblia aberta, o seu iPad, o seu iPhone, o seu celular, porque nós vamos usar vários textos, várias referências. Agradeçam a minha esposa, porque ela disse assim: por que você não tem feito mais os PowerPoints, né? Faz falta a referência para a gente acompanhar, e ali o que você está dizendo nos ajuda. E aí por isso eu fiz os PowerPoints para que vocês pudessem ter uma visualização melhor, mas sem perder atenção naquilo que nós vamos partilhar com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Vou repetir: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, porque quando ele falou isso, ele estava no pátio do templo em Jerusalém. Vamos curvar mais uma vez a nossa cabeça e falarmos com Deus. Pai, palavra do Senhor que deve falar aos nossos corações. Eu me coloco aqui à inteira disposição do Senhor, do Teu Espírito, para ser um instrumento apenas de compartilhamento, e que o Senhor nos ajude, abrindo o nosso entendimento, nos iluminando, ó Deus, para compreendermos toda a profundidade da revelação do Senhor. Ó Deus, movimente a nossa mente, movimente as nossas emoções, abra completamente, ó Deus, o nosso entendimento, para absorvermos tudo que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós oramos pedindo isso em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Deus, eu hoje encerro numa sequência que nós estamos falando sobre Jesus. As últimas mensagens do domingo têm dado ênfase à pessoa de Cristo Jesus, no seu papel sacrificial, redentor, o nosso resgatador. Hoje a gente encerra, e semana que vem a gente inicia uma sequência de mensagens falando sobre os princípios da igreja multiplicadora, uma igreja que ora, uma igreja que faz evangelização discipuladora, uma igreja que forma líderes, uma igreja que multiplica-se como igreja, abre novos trabalhos, novas igrejas, uma igreja que também tem compaixão e graça. São princípios que nós queremos partilhar a partir da semana que vem, com um desafio. Por exemplo, no domingo que vem a gente prega sobre oração, então naquela semana seguinte nós vamos ter uma semana de oração. A igreja ficará aberta de 6 horas da manhã até as 7 horas da manhã para um tempo de oração. Então, antes que você vá para o trabalho, se quiser passar aqui, orar conosco, se mora num bairro muito distante, pode começar lá na sua casa, às 6 horas da manhã, orando conosco, mas a gente vai estar todos os dias pela manhã em oração. Vai haver um dia da semana que nós convocaremos como igreja para jejum e
oração. Ainda que a gente possa jejuar individualmente, mas nós faremos uma convocação coletiva. E no domingo nós faremos um movimento diferente de oração antes do culto também. Então, como a gente vai falar sobre oração, nós vamos viver a dinâmica da oração. Na semana seguinte, por exemplo, se nós formos falar sobre evangelização discipuladora, então nós vamos naquela semana escolhermos, visitarmos pessoas para falarmos de Cristo Jesus para elas. No domingo à noite, nós vamos trazê-las para ouvirem da palavra de Deus. Então, a semana, o tema que for pregado, será o tema que nós viveremos na prática. E a nossa convocação para a igreja é para que venha conosco nesse desafio, nesse propósito, para que a gente chegue até o final do ano exatamente trabalhando valores que dizem respeito a uma igreja que deseja se multiplicar e crescer. Amém? Hoje a gente encerra sobre a pessoa de Jesus, e eu quero falar sobre o eu sou de Jesus. É tão interessante como as coisas acontecem, eu pensando e estudando, ouvindo o livro de João e lendo o livro de João, li pelo menos umas 3 vezes, para não dizer mais, o Evangelho de João essa semana. Então, ouvindo de Deus, e aí me veio falar sobre o eu sou de Jesus. Aí eu vou para o YouTube e procuro lá, o eu sou de Jesus, mas tem um monte de pastores pregando sobre o eu sou de Jesus, e aí deu até medo de olhar, porque diga assim, se eu for olhar, os irmãos vão dizer que eu estou pregando a mensagem do fulano de tal, mas não é, foi o que Deus colocou no meu coração para falar sobre o eu sou de Jesus, da pré-existência de Jesus. E o Evangelho de João, ele é tão rico, irmãos, tão precioso, porque quando João escreve o seu Evangelho, diferente dos outros Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os chamados Evangelhos sinópticos, ou seja, porque são parecidos, semelhantes, João escreve o seu Evangelho com o propósito de apresentar Cristo Messias, mas Jesus Cristo como Deus, apresentando a divindade de Cristo Jesus. Isso combatia algumas heresias que faziam parte já daquele início da vida da igreja, alguns falsos ensinos, ao apresentar Jesus como Deus, a sua divindade, mas também a forma como João apresenta Jesus é riquíssimo, a sua estrutura, todo o discurso que é dado apresentando Jesus como sendo o verdadeiro Deus. E aí você já pode imaginar, se abrir no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14, lá tem quando Moisés chega na sarça ardente, na sua conversa com Deus, no chamado de Moisés, e ele então questiona, mas quem eu vou dizer que é o Senhor quando eu estiver lá no meio do povo? Quando eu chegar lá para o meu povo dizer, quem é o Senhor que falou comigo? Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão? Sim, mas então Deus responde a Moisés, eu sou quem eu sou. Isso determinava a pré-existência de Deus, o ser que não foi criado por ninguém, mas criou todas as coisas. Se fôssemos dar um nome específico para Deus, com sobrenome de Deus, isso restringiria muito mais tudo aquilo que Deus faz e pode fazer. No Antigo Testamento, nos é apresentado o nome de Deus, depois como Yahvé, ou Javé, ou Jeová, como é considerado na nossa linguagem mais simplificada para entender, mas ele é apresentado como Deus, a nossa bandeira, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que faz, o Deus que cuida de toda a sua criação. Deus é. E na discussão de Jesus com os fariseus, no seu questionamento, e os fariseus dizendo assim, quem é o Senhor?
ao se apresentar como mais do que Abraão, que é o nosso pai, ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de todas as coisas, e João escreve isso no capítulo 1, a partir do verso 1, no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele apresenta exatamente Jesus como sendo Deus, e Jesus aqui se apresenta aos judeus dizendo: eu sou. A preexistência de Cristo Jesus, o senhorio absoluto de Cristo Jesus, a deidade de Cristo Jesus, embora estivesse limitado na condição de homem, mas ele não deixava de ser Deus no seu atributo de onipotência e de onipresença. Na sequência, se você abre João capítulo 4, verso 13 até o verso 14, embora Jesus ali não diga eu sou a água da vida, mas na sua conversa com a mulher samaritana, ele apresenta-se dizendo: me dê água. Ela diz: como você sendo judeu e eu mulher samaritana, como é que você conversa comigo? E por acaso, faz todo um questionamento a respeito de Jacó e o poço, porque foi deixado por Jacó. E ele disse: se eu te der a água da vida, aquela que você beber, você não terá mais sede, porque dela há de jorrar para a vida eterna. Então Jesus aqui se apresenta como aquele que sacia a nossa sede, como a água da vida. E esse é um elemento essencial. A partir daí, a gente vai ver numa sequência Jesus se apresentando não só como aquele que é a água da vida, mas se apresentando como os principais elementos essenciais para a vida humana, como por exemplo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Não existe vida se não existir água, não existe vida se não existir luz, e não é possível vivermos como humanos sem o alimento, sem nos alimentarmos, e a água é essencial. Um humano pode ficar até 40 dias, por exemplo, sem se alimentar, embora ele vá ter muita dificuldade, mas sem beber água ele não pode passar de 3 dias. Depois de 3 dias ele começa a ter dor de cabeça, e dependendo do sol e do tempo onde ele estiver, ele passa a ter insolação, ele passa a sofrer de sequidão, enjoos, vômitos. Se por muito tempo ele ficar sem beber água, os seus órgãos vão paralisar, ele vai ter um colapso físico, seu rim, seu fígado, seu coração, seu pulmão, tudo vai parar. O nosso corpo é composto de 70% de água. Sem água a gente morre. E Jesus está dizendo aqui para esta mulher que se dela beber desta água, ela jamais terá sede. Ou seja, não terá uma vida vazia, não terá uma vida sedenta, não terá uma vida desorientada, e não terá uma vida falida, espiritualmente falando, morta, seca, fantasma. Sem pão e sem água, nós ficamos secos, horríveis, feios. Tem gente que tem uns pezinhos a mais e quer emagrecer, e nessa tentativa de emagrecer, nós temos uma psicóloga aqui, algumas vão sofrer de algumas doenças alimentares, bulimia, anorexia, e vão ficando magrinhas e magrinhas e magrinhas, e seca, couro e osso, sem os seus músculos. Uma vida sem Cristo Jesus é uma vida seca, é uma vida vazia, e é uma vida sedenta.
a sua alma, o seu espírito, anseiam por algo mais, ficam à mercê de uma procura para saciar a sua fome espiritual. Do seu interior, disse Jesus, aqueles que dele beberem. E aí você pode abrir no verso 38 do capítulo 8. Aquele que crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí é uma referência ao Espírito Santo de Deus. E para a gente entender isso, você pode ir para Ezequiel 47, quando um rio sai do templo e vai até chegar no rio, e à medida de as pessoas, ou da pessoa que estava tendo a visão, no caso Ezequiel, entrar naquela água até ser imersa completamente por ela. Uma referência aí ao Espírito de Deus. Pode a Novo Testamento fazer-se referência à igreja, mas muito mais ao nosso corpo, ao templo do Espírito Santo de Deus. Se Jesus habita em nossa vida, o Espírito de Deus habita em nós, e do nosso interior fluirá rios de água viva. Nós seremos pessoas abençoadoras, pessoas que falam coisas que edificam, pessoas que pronunciam uma verdadeira adoração, porque adoram em espírito e em verdade. Uma pessoa que tem um espírito de louvor e de gratidão, a alegria, a felicidade na sua vida e no seu coração. Eu sou o pão da vida. Aí você pode abrir capítulo 8, verso 48 a 59. Jesus está se apresentando aqui como pão que desceu dos céus. E o contexto é da referência do maná. Ele disse: vocês receberam o maná, mas todos os que comeram morreram. Mas quem de mim se alimenta, viverá. E lá para frente ele vai dizer: não experimentará a morte. E isso escandaliza os judeus. Isso escandaliza todos os que ouvem Jesus naquele momento. E é por isso que eles vão fazer os devidos questionamentos mais sobre Abraão e tudo mais. Mas Jesus aqui se apresenta como o pão da vida. A figura do maná é presente. No Velho Testamento nós vamos encontrar uma outra figura, que é a dos pães. No tabernáculo, lá no deserto, quando foi construído os tabernáculos, tinham 7 elementos que faziam parte do tabernáculo. Dentre esses, quando se entrava no santo lugar, saindo do pátio, entrando no santo lugar, antes de entrar no santo dos santos, no santo lugar à direita estava o lugar, a mesa da proposição. Ali estavam os pães colocados sobre a mesa, representando o alimento necessário para a vida espiritual. O tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo, e era impossível eles viverem num relacionamento com Deus sem se alimentarem espiritualmente. Do outro lado, do lado esquerdo, ficava o candelabro, com 7 hastes, representando como a luz, Deus sendo a sua luz, aquele que os guiava pelo deserto e por todos os caminhos. Agora Jesus aqui está se apresentando dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês comeram um pedacinho do maná, ou do pedaço de pão? Aliás, a palavra maná significa, não sei o que é, mais ou menos essa ideia, né? O que é isso? Né? Porque ninguém sabia o que era parecido com pão de mel, tinha um sabor, mas ninguém sabia o que era. Recebiam aquele pão, juntavam toda a porção do dia para se alimentarem, comeram daquele pão, se alimentaram, mas morreram. Agora Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem de mim se alimenta não morrerá, viverá eternamente. Isso até se reporta para a própria figura do sacrifício, porque as pessoas, quando traziam sacrifício, antes de apresentar, ele era morto, imolado, apresentado um sacrifício morto. Jesus se apresenta como sacrifício
vivo. E é por isso que em Romanos 12, Paulo vai escrever: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele estava se oferecendo a Deus, se ofertando a Deus, como propiciação, como oferta pelos nossos pecados, uma oferta viva, embora depois fosse morto na cruz para a nossa salvação. Jesus também se apresenta: eu sou a luz do mundo. Ele ilumina os nossos caminhos. Capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Você já andou nas trevas? Lugar escuro que você não vê nada? Há uma experiência que constantemente, ultimamente eu não tenho passado por isso, mas quando era criança, não tinha luz elétrica, era lampião. E aí a gente ia para um vilarejo, para um lugar ou outro, dormia na casa de alguém. E dormir fora de casa, fora do lugar onde você está acostumado a dormir. Quando você acorda tudo escuro, você não sabe onde você está. O seu cérebro ainda não processou que você viajou, mudou, está num lugar diferente. Quando você acorda, você está perdido. E abre os olhos na escuridão. Meu Deus! Você fica sem saber o que fazer, chega a ter um pavor, um desespero. Ninguém gosta das trevas, e Jesus é a luz do mundo. Diz, capítulo 1, logo nos primeiros versos, que ele era a luz, embora ele sendo a luz, que vinha trazer claridade sobre as trevas, iluminar, trazer luz para toda a humanidade. O evangelista João diz que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais o príncipe das trevas e o andar fora da presença e da palavra de Deus, do que andar na luz de Deus. E se você abre o Salmo, capítulo 119, verso 105, quem lembra o que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se nós entendemos que no verso 1, quando João escreve, no princípio era o verbo, a palavra, o rema, palavra viva de Deus, e vamos nos lembrar, lá no Gênesis, Deus criando todas as coisas, o que ele disse pela palavra: haja luz, e houve luz. Agora ele está dizendo que ele, como Deus encarnado, Cristo Jesus, é a luz dos homens. E mais ainda, se você vai para o livro de Apocalipse, na Nova Jerusalém, na nova cidade, nós não precisaremos de placa solar, nós não precisaremos de usinas, nós não precisaremos de lâmpada, porque ele será a nossa luz. Ele será a nossa luz. Nele não há trevas, não há escuridão. É esse o sentido que nós estamos compreendendo aqui, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Mais ainda, ele disse também que vós sois a luz do mundo. Quando nós o temos como a nossa luz, nós refletimos a sua luz, assim como a lua reflete a luz do sol, e ela não pode refletir a luz se não for pelo sol, ela não tem luz própria. Nós não temos luz própria, a luz que nós refletimos é a luz de Deus, e a luz de Cristo Jesus. Então, quem tem Jesus também é luz. Irmãos, isso é tão interessante, porque no reino espiritual, na dimensão espiritual, quando um crente chega, as coisas erradas ficam evidenciadas. Quando um crente, a luz chega, as trevas se incomodam.
Olha aí o crente, olha o certinho, olha o honesto, olha o boca de cantor, olha o crentarrão, olha isso, olha aquilo, incomoda, porque onde há luz, não prevalece as trevas. Se você for a um lugar onde estiver um monte de espíritos malignos tomando pessoas, quando você chega, você é a presença naquele lugar, você carrega a luz de Cristo Jesus. A tendência é que os espíritos fujam, é isso mesmo, fujam. Quando Jesus chegava, os espíritos já diziam: que queres conosco? E Jesus só os repreendia. Então, Jesus é a luz do mundo, e a luz quer habitar em nós, para também nos fazer luzeiros neste mundo, amém? Eu sou a porta, João capítulo 10, verso 9, verso 18, porta de entrada, porta de saída, porta de provisão. Ele disse: quem entra por mim achará pastagem, entrará e sairá. É uma porta de acesso. Lá na frente ele vai dizer que eu sou o caminho. Entramos pela porta que é Cristo Jesus e seguimos pelo caminho que é Cristo Jesus até Deus. Hebreus, escrevendo a sua carta, no capítulo 10, diz assim: Deus nos inaugurou por meio de Cristo Jesus um novo e vivo caminho, iluminado. Não é um caminho escuro, não é um caminho que a gente não sabe para onde está indo. Pelo contrário, sabemos muito bem. Jesus aqui se apresenta como a porta, e é interessante que no diálogo com os judeus, ele a priori tem uma discussão séria com eles, dizendo até que eles são filhos do diabo, porque não ouvem a sua palavra, não entendem que ele é o Cristo enviado de Deus, que ele é o Filho amado de Deus, que veio para resgatar a nação e o povo de Israel, mas eles o rejeitaram, não compreenderam, e ele disse: todo aquele que não é o bom pastor, é ladrão e salteador, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então Jesus está dizendo: eu sou a porta, e depois ele vai se apresentar como bom pastor, logo em seguida, mas quem por ele entra, vai ser saciado, vai achar provisão, mas também vai ter plena liberdade. E aí ele vai dizer lá na frente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É toda uma discussão, um diálogo que se estende na conversa de Jesus com os fariseus. Em Gênesis 28, de 18 a 17, a gente encontra um personagem bem interessante lá, chamado Jacó. Vocês se lembram dele? Jacó, quando estava fugindo do seu irmão, indo ao encontro de Labão, ele deita à noite, e ele tem um sonho, que os céus estão abertos, há uma escada e os anjos sobem e descem. Ao acordar, ele diz: isso aqui é casa de Deus, porta de entrada dos céus, e chama aquele lugar de Betel, casa de Deus, porta de entrada dos céus. Jesus está dizendo agora que ele é a porta, ele é o acesso para Deus. Ainda, se você abre João capítulo 1, verso 51, vocês vão entender quando Jesus diz assim: em verdade vos digo, eis que vereis os céus abertos, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do homem. Jesus é esse que abre os céus para nós. Isso é tão interessante, porque nós compreendemos o que é chamado de imanência e transcendência de Deus. Nós estamos aqui, pensamos assim: vamos orar, porque Deus está lá em cima nos ouvindo. Deixe-me dizer, em Cristo Jesus os céus estão
abertos. Os céus estão abertos. E nós temos livre acesso à pessoa de Deus, e Deus se faz presentes. Os anjos passeiam livremente no meio de nós, o Espírito de Deus transita livremente na nossa vida e no meio de nós. Deus age livremente no meio de nós, com plena autoridade, com plena liberdade. Eu não preciso dizer que Deus está lá, porque Deus está aqui. Deus se faz presente. E os judeus não conseguiam compreender isto, que a presença de Jesus trazia o reino de Deus para o presente, para a vida deles, para o acesso, para o livre acesso à pessoa de Deus. Ele é a porta, a entrada para os céus. Quem entrar por ela, entrará, sairá e achará pastagem. Isso é bem interessante, porque é uma porta de entrada e de saída. Não há aprisionamento em Deus. Nós nos tornamos escravos por livre vontade. Mas Ele não arromba o nosso coração, não arromba a nossa vida, não arromba a nossa consciência, não arromba o nosso entendimento. Ele age perfeitamente nos convencendo, por meio do seu Espírito, do pecado, da justiça e do juízo. Então essa ação é livre de Deus. Enquanto o inimigo, disse Jesus, o ladrão não veio senão para o quê? Matar, roubar e destruir. Quem se aprisiona no mundo das drogas, dos vícios, do pecado, do diabo, dos espíritos, está amarrado, escravizado. Daí o princípio gospel evangélico, de que quando vai exorcizar diz, está amarrado em nome de Jesus, porque de fato a pessoa está presa, amarrada, acorrentada. A ideia da liberdade em Cristo é que os grilhões do inferno são quebrados, as cadeias são quebradas, e aí diz que Ele nos transporta do reino das trevas para a sua luz. Essa é a expressão de liberdade e de Jesus como sendo a porta. Achará pastagem, nele recebemos o verdadeiro alimento espiritual, o saciar de nossa fome, quando Ele já disse anteriormente, eu sou o pão da vida, a água que quem dela bebe jamais terá sede. Jesus também se apresenta dizendo, eu sou o bom pastor, João capítulo 10, verso 14, verso 18, toda a figura humana representada no pastoreio de Deus, os dons, chamados dons ministeriais, cujo é apresentado ali, um deles é o dom pastoral, ou seja, aquele que tem a capacidade de cuidar, de ouvir, de apacentar pessoas, cuidar de pessoas. Aqui Jesus está dizendo que Ele é o bom pastor, e vocês se lembram do que Ele disse? Bom só Deus. Então quando vocês se referirem a mim, podem dizer pastor Adonias, mas bom pastor não sou. Bom pastor só Deus, bom pastor só Jesus, e Ele nos apacenta, Ele nos cuida. A ideia é de que ovelha é um bicho tonto. Alguém aí já criou ovelha? Irmãos, ovelha é um bichinho tão tonto que se ele deita, tem hora que ele deita e não consegue levantar, fica lá de perna para cima. O pastor tem que ir lá e levantar ele. Se ele se prende em algum lugar, ele vai ficar lá, preso, amarrado, ele não faz muito esforço para sair, facilmente se machuca, né? Então, ele precisa da voz do pastor para guiá-lo, ele precisa do pastor para levar aos pastos verdejantes, senão, ele não é bode, ele não consegue subir em precipícios, ele sobe e cai, né? Vai ficar lá e se machuca. Jesus está dizendo assim, eu sou o bom pastor, eu
cuido de vocês. Não só cuido, eu dou a minha vida em favor das minhas ovelhas. Paulo vai exemplificar isso escrevendo em Efésios capítulo 5, quando ele se refere ao relacionamento marido e mulher. Ele disse: Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Jesus como nosso bom pastor é esse que vai dar a sua vida em nosso favor. Amém? Você é apacentado por Jesus, você é ovelha de Jesus, você é cuidado pelo pastoreio de Jesus. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nele nada terei falta. Em Cristo Jesus não sentimos falta de nada, porque Ele nos sacia e Ele cuida de nós. Estamos caminhando para o fim. Diz assim, João capítulo 11, verso 25 e 26. Estou terminando, no meio da mensagem. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vocês se lembram que aqui Jesus está falando, o contexto era da morte de Lázaro. Ele está se apresentando como aquele que dará vida plena, vida eterna. O maior exemplo da garantia de Jesus sobre a morte é que ele ressuscita várias pessoas. Ele tem o poder de dar a vida, e ele ilustra isso ressuscitando o próprio Lázaro, que há 4 dias está sepultado, putrefado já, perdendo tecidos, fétido, todo embalsamado, e Lázaro sai do túmulo vivo, perfeito. Era um morto ressuscitado. Onde Jesus ia, juntava uma multidão logo depois desse tempo, porque eles não só queriam ver Jesus, mas eles queriam ver o Lázaro ressuscitado, o homem que saiu do túmulo depois de 4 dias morto. E essa era a testificação do poder de Jesus sobre a morte, e aquele que é capaz de dar a vida. Nele nós temos a vitória sobre a morte, nele nós temos a promessa do compartilhamento de seu reino, e a gente vem falando isso nos últimos dias. Ele dizia: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Irmãos, em Cristo Jesus é possível termos vida em abundância no presente e vida eterna no futuro, vida feliz, sendo pastoreado por Ele, sendo iluminado por Ele, sendo alimentado por Ele, sendo saciado por Ele. Que maravilha! Por último, Jesus vai dizer, capítulo 6, ou penúltimo, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Já foi lido no início do culto: não há nenhum outro nome dado nos céus ou na terra pelo qual possamos ser salvos, senão Jesus Cristo, homem, nascido de mulher, ofertado em nosso favor. Jesus é o caminho. Há uma porta aberta e um caminho que nos leva a Deus, e é Cristo Jesus. Não é Confúcio, não é Buda, não são os orixás, não são os espíritos, não é ninguém, nenhum outro nome, nem nos céus, nem embaixo dos céus, nem debaixo da terra, nenhum outro lugar, não importa de onde sai alguém dizendo que é o caminho para levar a Deus. Não há obras, não há nada, porque é somente Cristo Jesus. Por que caminho você quer andar na sua vida? Se você tem em Cristo Jesus o caminho para a eternidade, é um caminho que não tem barragem, que não quebra, que não se rompe. É um caminho reto, único, seguro, perfeito, porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade
e eu sou a vida, a absoluta em Cristo Jesus. Não é mentira, não é falso, não é um engano, não é fake news, é verdade absoluta. Não há outra forma de irmos a Deus senão por meio de Cristo Jesus. Por último, ele vai dizer, João capítulo 15, verso 1 ao verso 12: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo aquele que permanecer em mim dará muitos frutos. Se não permanecer em mim, será cortado e lançado fora. A poda, né? Lançado fora nós não queremos ser. Podemos até querer ser podados, mas lançado fora não. E isso é interessante, porque na conversa com os judeus, eles se achavam a videira. No Antigo Testamento, o livro de Isaías e outras referências mais, Israel é apresentado como a videira, como a vinha de Deus. E agora Jesus vem e diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quem não tiver em mim enxertado, nesse sentido, a nação israelita foi um instrumento para vir Cristo Jesus. Até antes, pela lei, o aio, era por meio dessa filiação do crer na promessa, que era feito àquele povo e alimentado para que viesse a promessa ao Cristo. E é essa discussão que Jesus está tendo com eles. Eu vim, eu sou a promessa, eu sou aquele que haveria de vir, eu sou a videira verdadeira, não são vocês, não é a religiosidade, não é nada, eu sou, é em mim que vocês têm que estar ligados. Se vocês não se ligarem a mim, não serão alimentados. A seiva necessária para nutrir vocês não acontecerá. Se vocês não ouvirem as minhas palavras, a verdade que eu vos digo, vocês serão condenados, e condenados pela própria palavra. Então, em Cristo Jesus, nós podemos ser enxertados, ligados, e aí sim podemos dar frutos, frutos de arrependimento, frutos dignos, frutos que realmente sejam para a glória de Deus. Fora de Cristo as nossas obras são mortas, fora de Cristo as nossas ações são mortas, não servem para nada, embora seja beneficente, seja isso, sem aquilo, mas para sermos frutíferos de fato, para Deus ser exaltado e glorificado, e os nossos frutos valerem a pena somente em Cristo Jesus. Agora, por meio da graça, da bondade de Deus, ligados a Ele, nós vamos produzir frutos bons. Nós, e da nossa boca vai suscitar um perfeito louvor. Então, disse Jesus: eu sou a videira verdadeira. Você está ligado a Cristo Jesus, ou você está ligado a uma igreja, ou você está ligado a um grupo religioso, ou você está ligado às suas boas ações, às suas boas obras, a seu entendimento, a sua confiança? A quem você está ligado e de quem, por quem você é nutrido de fato, espiritualmente? Por fim, irmãos, Jesus se apresenta como elementos essenciais à nossa vida espiritual. Jesus se apresenta como o único suficiente para cuidar das nossas vidas, e também como apacentador de nossas almas. Ele se apresenta como o único meio de sermos salvos. Ele é a porta que se abre para a nossa entrada nos céus, e como o único caminho. Nele também somos aperfeiçoados, capazes de produzir frutos que o agrade. Fora dele nossas obras são mortas, mas nele nós somos podados, moldados, trabalhados, santificados para produzirmos muito mais. Você já o tem como fonte para o seu alimento? Como bom pastor de sua vida e como caminho que ele te leva aos céus?
Você o tem como aquele que pode te dar vida e também te tirar da morte eterna? Feche os seus olhos, converse com Deus. Lembre-se, Jesus é a água da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a porta que se abre para a sua entrada nos céus. Jesus é o seu bom pastor, que cuida e apacenta a sua vida. Jesus é a ressurreição, e nele não há morte, mas nele há vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é a vida, e Ele é a videira verdadeira, em quem você deve estar conectado, ligado, e por Ele ser alimentado. Pai do céu, o Senhor é tão perfeito sobre nossas vidas, o Senhor é tão perfeito na ação de nos apacentar, de nos nutrir, de nos alimentar, de nos saciar, de nos conduzir a uma vida frutífera, feliz, alegre, de júbilo. O Senhor é capaz de nos tirar da morte, ó Deus, da escravidão, e nos dar liberdade. O Senhor é capaz de nos dar vida, e vida em abundância, vida eterna. Pai, em Ti somos enxertados, ligados, e por isso é possível sermos nutridos e produzirmos coisas boas, obras verdadeiras, ó Deus. E também é possível sermos luz neste mundo, representantes do Senhor neste mundo. Nos ajude a termos esta consciência de quem o Senhor é, e de que o Senhor era em nós e para nós. Nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus.